Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 17 a 23 de junho de 2024, que tem o tema Fortaleça sua confiança na organização de Jeová. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões. Gostaria de incentivar todos mais uma vez a se inscrever no canal, ative o sino, faça seu comentário. Se você puder compartilhar os vídeos com outras pessoas, faça isso. E no final deixe o seu like, para que assim o YouTube ele possa estar disponibilizando esse vídeo para outras pessoas. E também, caso você queira, você agora tem a opção de se inscrever no Seja Membro. É uma forma de você estar contribuindo e ajudando o canal diretamente. Então vamos dar início à nossa consideração, o tema Fortaleça sua confiança na organização de Jeová. O texto base de nossa consideração é o livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 7. Lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhe falaram a palavra de Deus. Então, qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Ver o que precisamos fazer para sempre respeitar a organização de Jeová e confiar nela. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Sempre que Jeová dá ao seu povo um trabalho para fazer, ele espera que seja feito de forma organizada. Por exemplo, Deus quer que as boas novas sejam pregadas em toda a terra habitada. Jeová deu a Jesus a responsabilidade de orientar esse trabalho, e Jesus está cuidando para que ele seja feito de forma organizada. No primeiro século, quando as congregações foram formadas, alguns anciãos foram designados para liderar e dar orientação. E, em Jerusalém, um grupo formado por apóstolos e anciãos tomavam decisões que depois eram enviadas para os irmãos. Como resultado, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Pergunta: como o povo de Jeová estava organizado no primeiro século? Quando a congregação do primeiro século foi formada, foi designado anciãos para liderar e dar orientação. E em Jerusalém, grupo formado por apóstolos e anciãos tomavam decisões e depois era enviada aos irmãos. E isso ajudava a fortalecer a fé. Leitura do 2. Hoje, Jeová continua organizando o seu povo. Desde 1919, com a orientação de Jeová, Jesus tem usado um pequeno grupo de homens ungidos para organizar o trabalho de pregação e dar alimento espiritual aos seus seguidores. Fica claro que Jeová está abençoando o trabalho desses homens. Pergunta: o que Jeová tem feito desde 1919 para dar orientação e alimento espiritual ao seu povo? Então, Jesus ele tem usado um pequeno grupo de homens ungidos para organizar o trabalho de pregação e dar alimento espiritual aos seus seguidores. Leitura do 3 e 4. Sem organização, não seria possível fazer o trabalho que Jesus nos deu. Imagine se não houvesse divisões de territórios e cada um pudesse escolher onde pregar. Alguns territórios seriam muito trabalhados e outros seriam deixados de lado. Você consegue pensar em outras vantagens que temos por ser um povo organizado? Assim como Jesus organizou seus seguidores quando esteve aqui na Terra, ele continua a organizar o seu povo hoje. Neste estudo, vamos ver o exemplo que Jesus deixou e como nossa organização segue o exemplo dele. Também vamos ver como podemos mostrar que respeitamos a organização de Jeová e confiamos nela. Pergunta: por que é bom ser um povo organizado? Parte A. Porque sem organização seria impossível fazer o trabalho que Jesus deixou. Provavelmente,
Alguns lugares seria trabalhado de mais e outros de menos. Então, assim Jesus organizou o seu povo no passado, ele continua fazendo hoje. Parte B. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos ver o exemplo que Jesus deixou e como nossa organização segue o exemplo dele. Também vamos ver como podemos mostrar que respeitamos a organização de Jeová e confiamos nela. Subtítulo: Nossa organização segue o exemplo de Jesus. Leitura do 5. Jesus aprendeu com seu pai o que fazer e o que dizer. Seguindo o exemplo de Jesus, a organização de Jeová usa a Bíblia para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Assim podemos viver do modo que agrada a Jeová. E sempre somos lembrados de ler a Bíblia e aplicar o que aprendemos. Como fazer isso nos ajuda? Pergunta: como a organização segue o exemplo de Jesus? Pois assim como Jesus aprendeu o que fazer e dizer com seu Pai, assim a organização de Jeová faz. Usa a palavra de Deus para ensinar o certo e o errado, e dessa forma fazemos o que agrada o Pai. Leitura do 6. É muito bom para nós quando estudamos a Bíblia usando nossas publicações. Por exemplo, podemos comparar as orientações que recebemos da organização com o que a Bíblia diz. Assim, ao ver o que essas orientações estão baseadas nas Escrituras, nossa confiança na organização de Jeová aumenta. Pergunta: como o estudo da Bíblia pode nos ajudar? Pode nos ajudar a ter confiança naquilo que a organização ensina, pois quando comparamos com a palavra de Deus, percebemos que ensina exatamente o que a palavra de Deus ordena. Leitura do 7. Jesus pregava as boas novas do reino de Deus. Além de ele mesmo pregar, Jesus disse que seus discípulos também deveriam pregar o reino sobre o reino. Hoje, todos que seguem a orientação da organização de Jeová pregam a mensagem do reino. Não importa o lugar em que vivem nem os privilégios que têm na organização. Pergunta: qual era a mensagem de Jesus e como a organização de Jeová segue o exemplo dele? Jesus ele pregava as boas novas do reino e, além de pregar, ele ensinava. E a organização de Jeová faz exatamente isso. Eles pregam e ensinam outros como fazer também. Leitura do 8. Para nós é uma grande honra falar sobre o reino de Deus a outros. E esse privilégio não é para qualquer um. Quando Jesus esteve na terra, ele não deixou que os espíritos maus falassem sobre ele. Hoje, antes de uma pessoa participar na pregação com o povo de Jeová, ela precisa estar vivendo de uma maneira que agrade a Jeová. Nós mostramos o quanto valorizamos esse privilégio, aproveitando qualquer oportunidade para pregar. Assim como Jesus, nosso objetivo é plantar a semente do reino no coração das pessoas e ensinar para elas a verdade. Pergunta: que privilégio nós temos de falar sobre o reino de Deus a outros? E nós hoje mostramos o quanto valorizamos esse privilégio por aproveitar qualquer oportunidade para pregar. Leitura do 9. Jesus ensinou a outros o nome de Deus. Numa oração a seu Pai, Jesus disse: Eu tornei o teu nome conhecido. Seguindo o exemplo de Jesus, a organização de Jeová tem feito de tudo para ajudar as pessoas a conhecer o nome de Deus. Uma maneira de fazer isso é através da tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Essa tradução usa o nome de Deus em todos os lugares onde ele aparecia nos escritos originais, e ela está agora disponível completa ou em parte em mais de 270 idiomas. Os apêndices A4 e A5 dessa tradução
explicam qual a base para restaurar o nome de Jeová na Bíblia. O apêndice C, que se encontra na Bíblia de Estudo, apresenta provas detalhadas de por que o nome de Deus deve aparecer nas escrituras gregas cristãs 237 vezes. Pergunta: como a organização dá destaque ao nome de Deus? Assim como Jesus, que tornou o nome de Deus conhecido, a organização de Jeová tem feito de tudo para ajudar as pessoas a conhecer o nome de Deus. E fazem isso por colocar o nome de Deus onde originalmente elas apareciam. Leitura do 10. Assim como Jesus, queremos ajudar o maior número possível de pessoas a conhecer o nome de Deus. Quando uma mulher em Mianmar aprendeu que o nome de Deus é Jeová, aos 67 anos de idade, ela começou a chorar e disse: Eu nunca tinha ouvido o nome de Deus em toda a minha vida. Eu aprendi a coisa mais importante de todas. Como vimos, quando as pessoas aprendem o nome de Deus, isso pode mudar a vida delas. Pergunta: o que podemos aprender do que disse uma mulher em Mianmar? Podemos aprender que ainda existe muitas pessoas que precisam conhecer o nome de Deus, assim como aconteceu com uma mulher que só conheceu o nome de Deus aos 67 anos de idade. Subtítulo: Continue mostrando que confia na organização. Leitura do 11. De que maneira os anciãos podem mostrar que confiam na organização de Jeová? Quando recebem alguma orientação, os anciãos leem com muita atenção e fazem o melhor possível para aplicá-la. Além de receber orientações sobre como fazer as partes na reunião e como orar pela congregação, eles também recebem orientações sobre como cuidar das ovelhinhas de Cristo. Quando os anciãos seguem as instruções que recebem da organização, os irmãos se sentem amados e bem cuidados por Jeová. Pergunta: como os anciãos mostram que confiam na organização de Jeová? Por aplicar as orientações que recebem por meio de cartas, sobre como fazer as partes e como ajudar as ovelhas de Jesus. Quando seguem as instruções que recebem, os irmãos se sentem amados e bem cuidados. Leitura do 12. Quando recebemos alguma orientação dos anciãos, devemos estar dispostos a segui-la. Assim, vai ser mais fácil para os anciãos tomar liderança na congregação. A Bíblia diz para sermos obedientes e submissos àqueles que exercem a liderança. Mas isso às vezes pode ser um desafio. Por quê? Porque esses homens são imperfeitos. Se nos concentrarmos apenas nos seus defeitos e não nas suas qualidades, na verdade estaremos ajudando nossos inimigos. Como assim? Eles querem que duvidemos que Jeová está usando a organização para nos orientar. O que podemos fazer para identificar e rejeitar as mentiras que nossos inimigos contam? Pergunta parte A. Por que devemos cooperar com os irmãos que exercem a liderança na organização? Porque assim vai ser mais fácil para os anciãos tomar a liderança na congregação. Então, seguindo a orientação da palavra de Deus, precisamos ser submissos e obedientes. Parte B. Por que devemos nos concentrar nas qualidades desses irmãos? Porque se concentrarmos nos seus defeitos, estaremos prejudicando o trabalho que eles fazem e ajudando aqueles que gostam de falar mal da organização. Subtítulo: Não deixe que outros enfraqueçam sua confiança na organização. Leitura do 13. Os opositores de Deus tentam fazer com que as coisas boas da organização de Jeová pareçam ruins. Por exemplo, nós aprendemos na Bíblia que Jeová espera que seus adoradores sejam limpos em sentido físico, moral e espiritual. Jeová também deixa claro que qualquer pessoa que fizer algo errado e não se arrepender não pode permanecer na congregação. Já que obedecemos essa ordem, os opositores dizem que não amamos as pessoas, que somos críticos,
duros e que não toleramos as pessoas que são diferentes. Pergunta: como os inimigos de Deus tentam manchar a reputação da organização de Jeová? Eles tentam fazer com que as coisas boas da organização pareçam ruins. A palavra de Deus ensina que precisamos ser limpos em sentido físico, espiritual e moral. Quando isso não acontece, a pessoa erra e não se arrepende, são desassociadas. Então, se aproveitando disso, os opositores dizem que não amamos as pessoas, somos críticos e duros. Leitura do 14. Entenda quem está por trás dos ataques à organização. Satanás, o diabo, é quem espalha mentiras porque ele é o pai da mentira. Então não é de admirar que ele use algumas pessoas para espalhar histórias falsas sobre a organização de Jeová. Foi isso que aconteceu com Jesus e os primeiros cristãos. Pergunta: quem está por trás das mentiras sobre a organização? Satanás, o diabo, pois ele é o pai da mentira, e ele usa pessoas para espalhar histórias falsas sobre a organização de Jeová. Leitura do 15. Nem Jesus escapou dos ataques de Satanás. Embora Jesus fosse perfeito e tenha feito milagres incríveis, Satanás usou algumas pessoas para espalhar uma mentira atrás da outra sobre ele. Os líderes religiosos falavam para o povo que Jesus expulsava demônios por meio do governante dos demônios. Quando Jesus estava sendo julgado, os líderes religiosos o acusaram de insultar Jeová e convenceram o povo a exigir a morte dele. Depois, quando os discípulos de Jesus pregavam as boas novas, seus inimigos atiçaram as pessoas das nações, instigando-as contra os irmãos. Explicando o texto de Atos 14, 2, a sentinela de 1º de dezembro de 1998 disse: não contentes deles mesmos terem rejeitado a mensagem, os opositores judeus empreenderam uma campanha de difamação, tentando fazer a população gentia ter preconceito dos cristãos. Pergunta: o que os líderes religiosos fizeram contra Jesus e seus seguidores? Os líderes religiosos falavam que Jesus expulsava demônios por meio do governante dos demônios. O acusaram de insultar Jeová e convenceram o povo a exigir a morte dele. E atiçaram os povos das nações para atacar os discípulos de Cristo. Leitura do 16. E hoje, Satanás continua espalhando mentiras. Ele está enganando toda a terra habitada. Se você ouvir histórias falsas a respeito da organização e dos irmãos que exercem a liderança, lembre como os inimigos de Deus trataram Jesus e seus discípulos. Hoje acontece exatamente o que a Bíblia predisse. As pessoas perseguem e falam mal do povo de Deus. Nós não vamos ser enganados se lembrarmos quem está por trás dessas mentiras e se logo fizermos algo para nos proteger. Mas como podemos fazer isso? Pergunta do 16. O que devemos lembrar se escutarmos mentiras sobre a organização de Jeová? Devemos nos lembrar de como os inimigos de Deus trataram Jesus e seus discípulos. E hoje é igual. As pessoas perseguem e falam mal do povo de Deus. E nunca devemos nos esquecer que Satanás sempre estará por trás de tudo isso. Leitura do 17. Não dê atenção a histórias falsas. O apóstolo Paulo deu instruções claras sobre o que fazer quando ouvirmos histórias falsas. Ele disse a Timóteo para ordenar a certas pessoas que não prestassem atenção a histórias falsas e a rejeitar as histórias falsas que violam o que é santo. Por exemplo, uma criancinha poderia pegar um objeto do chão e colocar na boca, mas uma pessoa adulta que entende o perigo nunca faria isso. Em nosso caso, nós rejeitamos as histórias falsas porque sabemos quem está por trás dessas mentiras. Nós apenas escutamos as palavras benéficas da verdade.
Pergunta: o que devemos fazer para rejeitar histórias falsas? Não podemos prestar atenção à história falsa e precisamos rejeitar as histórias que violam o que é santo. Nós apenas escutamos as palavras benéficas da verdade. Leitura do 18. Neste estudo, vimos apenas 3 maneiras de como a organização de Jeová imita Jesus. Durante seu estudo da Bíblia, preste atenção a outras maneiras de como podemos imitar o exemplo de Jesus. Ajude outros na sua congregação a ter respeito pela organização de Jeová e confiar nela. E sempre sirva a Jeová lealmente, colaborando com a organização que ele usa para fazer a sua vontade. Então, vamos continuar dando valor ao grande privilégio que temos de fazer parte do povo amoroso e leal de Jeová. Pergunta: como podemos mostrar que confiamos na organização de Jeová? Por imitar o exemplo de Jesus, ajudar outros na congregação a ter respeito pela organização de Jeová e confiar nela, e devemos servir a Jeová lealmente, colaborando com a organização. Perguntas de recapitulação. Qual é a sua resposta? De que maneiras o povo de Deus imita Jesus? Jesus aprendeu com seu Pai a fazer e o que dizer. Jesus pregava as boas novas do reino de Deus. E Jesus ensinou a outros o nome de Deus. E é exatamente isso que a organização de Jeová faz. Segue o exemplo de Cristo, auxilia na pregação das boas novas e divulga o nome de Jeová. A segunda pergunta: como mostramos que respeitamos a organização de Jeová e confiamos nela? Por ser submissos àqueles que tomam a dianteira, aplicar as orientações do escravo, falar bem da organização de Jeová e não dar ouvido àqueles que só falam mentiras. E a última pergunta: o que devemos fazer se ouvirmos histórias falsas? Não devemos dar atenção, pois sabemos que por trás dessas informações está Satanás e seus agentes que só querem desviar os servos de Deus. Devemos sim meditar na palavra de Deus e confiar sempre na organização de Jeová. Então aqui, meus queridos irmãos e amigos, a gente finaliza o nosso estudo e espero de coração que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.